O Braz, né? O Braz se pronunciou. O Braz está no Catar, né? Está lá na Copa do Mundo, né? E conversou lá com o Martim Fernandes, né? Do Globoesporte.com, né? E falou algumas coisas, né? Ele falou bastante até, tem bastante coisa que ele falou com relação a tudo que envolve o Flamengo, né? Ele falou do técnico, ele falou de renovações, ele falou da negociação do Gerson, ele falou inclusive do Caio Jorge, né? Que também foi um nome ventilado. E ele falou aí do começo do ano com o estadual, Supercopa, né? Preferência de local para a Supercopa. Ele falou bastante coisa, né? Então vamos repercutir aqui o que ele falou, né? Ele começou falando sobre o Vitor Pereira, né? Fizeram a pergunta sobre a contratação do técnico, né? Ele ainda não estava. Filho, não faz isso não. Ele ainda não tá oficializado, né? A contratação do Vitor Pereira ainda não está oficializada. E o Braz falou o seguinte: é um assunto muito bem encaminhado com o Vitor Pereira. Eu acredito muito que em 2023 ele será o comandante. A gente tem alguns pontos jurídicos que a gente requer cuidado. A gente vai seguir os aconselhamentos que nos passaram. Certamente, Alan, é a questão contratual com o Corinthians até dia 31/12. Pelo menos eu entendi assim. Claro, né? Claro que é a questão contratual dele lá. Mas, assim, acho que está tudo certo. Estão esperando o dia 31 para ele poder assinar, né, um novo vínculo. E aí não ter nenhum problema jurídico com o Corinthians, né? Eu não sei se o Corinthians também faria alguma retaliação desse tipo lá para o Vitor Pereira, porque os caras ficaram sentidos, ficaram magoados. Né? Vamos lá, deixa só. Vamos pegar essa, porque eu acho que é a principal parte da live agora. Vamos pegar e vamos fazer recortes em todas as falas do Marco Braz. Vamos falar, a gente para, comenta, aí a gente vai para frente. Vitor Pereira, vamos pegar essa questão do Vitor Pereira. Tá muito claro, o Thiaguinho tá pedindo. Alan, lê aí, ó, no Transfermarkt tem outra página de lesões. Só o Marcão descer mais um pouco aí. Mas beleza. É verdade, cara, tem duas páginas mesmo. Manda o cara continuar tomando o dinheiro dos gringos lá e depois jogar no Vasco. Meu irmão, agora que eu vi, Alan, são 2 páginas de lesão, eu só somei a primeira, dá 745 dias mesmo. Então... É mais de 2 anos, né? Deixa o cara para lá. Deixa o cara lá. Vamos lá, o que o Marco Braz falou hoje, galera? Para mim deixou muito claro, Marqueto. Eles foram recomendados pelo jurídico a não entrar nessa seara de querer antecipar, porque isso talvez possa, ao meu ver, e aí é um entendimento meu, causar um prejuízo financeiro, tanto ao Flamengo quanto ao Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira ainda está empregado junto ao Corinthians. Então não tem o porquê, Marquito, do Flamengo, por causa de 3, 4, 5 dias, querer antecipar uma situação que pode ser que juridicamente venha gerar um revés, uma perda financeira ao Flamengo. Não há necessidade disso. Então o Marco Braz fala, ó, estamos muito bem encaminhados, já deve estar com tudo assinado, né? É que isso não pode vir a público, porque se vier, pode ser que gere problemas financeiros para o Flamengo. O Corinthians pode acionar o Flamengo, e aí toda essa seara jurídica que eu também não entendo muito, não vou falar. Mas é o que ficou subentendido entre linhas na fala do Marco Braz, né, hoje, ou que foi publicada, ele deixa entre linhas ali que ainda não está confirmado, está muito próximo do acerto, mas a recomendação é que tem um pouco de cautela. Então, acho que a partir do dia 2 de janeiro, Vitor Pereira deve se apresentar ao clube como novo treinador, né, já assumindo e se apresentando aos jogadores. Então, vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Ele falou sobre as renovações, né? E aí ele diz aqui, a gente já renovou com Davi Luiz, Léo Pereira e com Felipe Luiz. Alguns jogadores a gente entendia que o ciclo acabou, né? E a gente está no mercado tentando fazer outras contratações. Do Davi Luiz a gente ficou sabendo ontem, né? Do Léo Pereira eu confesso que eu tinha visto a notícia que eles estavam conversando, mas não sabia do fechamento. O Felipe Luiz já tem um bom tempo. Acho que aqui não tem tanta novidade assim, né, Alan? Ele fala que está em busca de outros jogadores, mas isso é normal. Não tem novidade. A única cornetada que eu vou dar nele é alguns ciclos se encerraram. Já deveria, né, ter se encerrado há algum tempo atrás. Infelizmente, você retardou o encerramento de um ciclo dos Diegos, né? Isso até custou um pouco. Pouco não, custou um bom dinheiro financeiramente ao Flamengo, mas entra naquela margem de erros e acertos que vocês possuem uma margem muito alta. O Marco Braz tem conseguido entregar uma margem alta, mas assim, alguns ciclos se encerraram. Eu só acho que ele demorou a entender. E
A pergunta que fica, ele também já entendeu que se faz necessário para oxigenar o elenco e para talvez dar mais corpo a alguns atletas ali, o empréstimo, né? E aí eu me refiro ao Hugo, né? Me refiro ao goleiro Hugo, enfim, talvez ao Mateuzinho também, que para mim foi uma grande decepção esse ano. Vamos continuar aqui. Ele fala sobre o Gerson, né? Sobre a negociação do Gerson. A gente tem uma situação do Gerson, que é uma situação muito difícil. Existe o desejo do jogador, do empresário e do Flamengo, mas existe uma conta a ser fechada nesse processo. O Flamengo respeita muito o Olympique de Marseille, que foi nosso parceiro quando vendemos o jogador. Com calma, vamos ver se a gente consegue estruturar essa contratação. Acho que faz parte daquela estratégia, né, Alan? Ó, tenta vender seu jogador aí, né? Se caso vocês não conseguirem, quiserem vender o jogador por um preço menor, aceitarem a nossa proposta aqui de, sei lá, de quanto foi, de 12, de 14, né? Aí a gente volta a conversar. Eu acho que tá nesse pé, né? Acho que a gente pensou, a gente raciocinou por um caminho que é factível, né? Então, o Gabriel Félix aqui, ó, o YouTube até ocultou a mensagem dele, ele falou, foda-se o Olympique. Cara, que palhaçada. Pô, assim, Gabrielzão, desculpa, cara, nesse ponto eu vou discordar. São negócios. O Olympique não quer mais o jogador. E aí o que o Marco Braz fala é o seguinte, o atleta quer, o Flamengo quer, o pai do atleta quer, só que tem o Olympique de Marseille que a gente precisa chegar no entendimento financeiro que ainda está muito distante. E aí, cara, a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Cara, o Olympique foi lá e pagou 20 milhões com metas que fizeram com que eles chegassem ao total de 25 milhões de investimento no jogador. E aí, um ano depois, você quer chegar lá e quer pagar 12 no cara. Você quer pagar 13. Assim, irmão, você abrir mão de 7 milhões é muito dinheiro, cara. Não dá para a gente querer, só vem a nós. Eu entendo o outro lado. Acho até que o negócio vai acontecer, tá? É uma opinião que eu tenho. Só que vai acontecer no final da janela, porque o Olympique de Marseille ele está com a naba desse tamanho na mão. O atleta teve um desentendimento com o atual treinador, o atleta não foi incorporado junto ao elenco que inicia já, né, a pré-temporada ou vai retornar aos jogos. O atleta vai ter que ficar de lado lá dentro do clube, e aí eu não sei como é que é a legislação de lá, que no Brasil não pode. Aqui no Brasil, se você bota alguém para treinar em separado, os caras te acionam juridicamente e você toma uma nabada. Lá eu não sei se pode botar de lado, se não pode. É assim que funciona. Mas que ele agora não vai fazer parte do elenco para a temporada 2023 é claro e notório. E o Olympique de Marseille precisa fazer alguma coisa com o atleta. A Olympique não quer um empréstimo. A Olympique só quer vender. Quer reaver o máximo de dinheiro possível pelo atleta. A única proposta que chegou... A única proposta que chegou, né, pelo Gerson lá para o Olympique de Marseille foi os 12 milhões do Sevilha, que foi a pedido do Sampaoli. E foi de pronto rechaçada. Rechaçaram a porra da proposta porque acharam que foi muito pouco frente ao que investiram. Então, galera, essa janela, ela acaba no final de janeiro. Até lá, muita coisa vai acontecer. Os caras vão tentar emprestar não, vender o Gerson. Se pintar uma proposta de qualquer clube da Europa pelo Gerson, sendo superior ou, assim, porque tem a vontade do jogador, ela pesa. Chegou uma proposta do, sei lá, pega aí um clube mediano na Europa aí. Pega aí. Fiz uma merda qualquer aí, Marcão. Sei lá, um Galatasaray da vida. Sei lá. Chegou um Galatasaray e botou 14 milhões de euros no Gerson para comprar junto ao Olympique. Aí, provavelmente o Gerson ou o Marcão, o pai dele, vai ligar e vai falar, ó, cara, o Galatasaray pintou aqui para botar, porra, no Gerson 14, cara. A gente prefere ir pro Flamengo. Mas e aí? O Estoril de Portugal, a sogra da Vitor Pereira falou, botou 14 milhões para levar o Gerson. Se o Flamengo igualar, o Flamengo leva o atleta, porque a vontade do atleta vai prevalecer. Desde que, financeiramente, para o Olympique de Marseille não gere ainda mais perdas. Então, a gente vai ficar nessa seara até próximo final da janela para a gente poder entender para onde pode ser que o Gerson vai jogar em 2023. Eu gostaria muito que fosse no Flamengo. Agora, essa janela se arrastando, Marcão, até o final de janeiro, a gente perde o atleta para poder jogar, porque o atleta não vai ter tempo para se condicionar, pegar ritmo, para disputar partida importante como a Recopa. Talvez para o Mundial e para a Supercopa do Brasil. Agora, para a Recopa, a gente não vai contar com o Gerson. Sim. A gente precisa primeiro saber as datas dessas competições, né? Mas eu realmente acho que
se isso se estender para janeiro, vai ficar muito complicado ele jogar essas 3 competições. A Recopa ele perderia. Para mim, a decisão, assim, para mim, o caso Gerson, ele vai se resolver na última semana da janela. Janeiro para fevereiro. Torço para que se resolve, o Marco Braz está lá, os caras consigam ali fazer um bem bolado, que fique bom para ambas as partes. Mas eu, Alan, acredito que isso vai ser prorrogado ali, empurrado, até a última semana da janela, aquele no apagar das luzes, vai chegar os documentos, o caralho, bababá. Beleza, fechou. O Gerson está de volta no Flamengo. É o que eu entendo por quê. Porque os caras vão tentar esticar a corda para conseguir o maior valor possível para minimizar o prejuízo. Ponto. Mais ou menos por aí. E ele falou sobre o planejamento, né? O Flamengo, nesses últimos 4 anos, teve resultado esportivo bem acima da média. Até da média histórica do Flamengo. Ganhamos 2 Libertadores em 3 finais. A gente continua trabalhando e se estruturando, vendendo o jogador para pagar as contas. Diferentemente do que as pessoas falam, o Flamengo ainda precisa vender jogador para que o encontro de contas no final do ano seja satisfatório. Coisa que a gente sempre fala aqui, né? A gente cumpre os orçamentos. É com esse equilíbrio que a gente vai sempre buscando manter o nível altíssimo na área esportiva e cumprindo os deveres na área financeira. Acho que ele fala o que a gente... É mantra aqui nosso, né? A gente está falando isso aqui há algum tempo, né? Essa fala é perfeita. É perfeita. E aí o Bicudo tinha que estar aqui agora para ouvir. Então, seu Bicudo, a era Kleber Leite, arrombado, não vai voltar. E você não vai ser assessor do Kleber Leite. Esquece essa porra de sair contratando, paga-se milhões, traz todo mundo, time bom se monta com muito dinheiro e paga, e os caralho, porque isso não vai acontecer. Isso hoje acontece no Corinthians, isso hoje acontece, né? E uma porrada de clube que a gente teve no Atlético Mineiro, que tá todo mundo quebrado na emenda, na raiz, tá todo mundo fodido. E para que a gente não possa, né, hoje, tá aqui se vangloriando, né, porra, fazendo estardalhaço, rindo dos adversários, e amanhã a gente não tá chorando, isso é fundamental que o Marco Braz falou. E para isso eu bato palma, cara, de pé para esses caras. Porque eles são, sim, bem responsáveis. Ao ponto dele falar. A estratégia que a gente comentou no início da live, Marcão, tá aí. Tá claro e notório quando ele fala. A gente ainda tem necessidade de vender jogadores. Para poder construir e entregar a meta orçamentária, se faz necessário vender atletas. Não dá para manter a equipe que o Flamengo tem e a equipe que ele quer vir a ter cada vez mais forte, sem que a gente tenha entrada de receita. Que tipo de entrada de receita? A entrada de receita ainda de jogadores, ela é fundamental. Lembrar vocês que o orçamento constava 175 milhões para esse ano. E o Flamengo não vendeu 175 milhões, tá? O Flamengo não vendeu. O Flamengo vendeu, se eu não me engano, 138, 140 milhões. Faltou um dinheirinho que foi coberto pelas premiações. Faltou um dinheiro que, por não ter contemplado as metas esportivas ousadas que não tem que fazer, e eu concordo com a construção orçamentária nesse ponto, ele botou metas ali de que o Flamengo chegaria nas quartas, né, e chegaria na semi, e o Flamengo alcançou e foi campeão. E isso potencializou a entrada de resultados que, por si só, né, fizeram com que esse descasamento de venda de atletas fosse superado pelas premiações que não constavam ali. Tão simples quanto isso. Então, a gente teve superávit no quesito, tá? No quesito receitas. O que é superávit? Para alguns, é mais lucro. A gente teve um lucro maior. A gente teve uma receita maior do que estava orçado. Então, a gente teve ali, né, lucro com a pasta do futebol. E essa responsabilidade é tão importante, né, que ele cita isso hoje na coletiva para poder também segurar um pouco os ânimos, porque tem alguns que acham que tem que sair contratando a 20, a 40, a 80, a 90,